Princípios do direito penal. O que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalhar dos princípios? Vamos fazer uma revisão rápida sobre princípios do direito penal? O que a gente tem inicialmente sobre princípios? Princípios da intervenção mínima. Lembrando, os princípios, eles não têm base em. Eles são a base de. Eles são a referência, eles são diretrizes. Todo o ordenamento é interpretado a partir dos princípios constitucionais e supraconstitucionais, os princípios legais. E o princípio da intervenção mínima, ele tem uma repercussão clássica no direito penal, que é fazer com que o direito penal seja a última ratio. Ou seja, o direito penal só vai intervir, o direito penal só vai se colocar interferindo aquela situação se nenhum outro ramo do direito conseguir solucionar aquela situação antes. É um princípio explícito ou implícito na Constituição de 88? É um princípio implícito, é abstrato. E, obviamente, quem aplica ele concretamente é o julgador, é o delegado de polícia, é o magistrado. Ele que vai, no caso concreto, aplicar esse princípio. Quando? Analisando a situação prática e verificando. Será que algum outro ramo do direito poderia resolver essa celeuma? Caso sim, em tese, o direito penal não vai intervir. O direito penal não vai intervir. Isso porque se os demais ramos do direito forem incapazes de solucionar esse conflito, aí sim o direito penal vai intervir para aquela situação. E aqui a intervenção mínima, na verdade, ela se subdivide em dois principais subprincípios, segundo a doutrina, do princípio da intervenção mínima. Vou escrever ele aqui de vermelho. A gente pode trabalhar o subprincípio da intervenção mínima como fragmentariedade do direito penal. Fragmentariedade é o princípio número 1. E a subsidiariedade. Eles dizem quase a mesma coisa que o princípio da intervenção mínima, em termos gerais, acaba abarcando esses dois subprincípios. Porque a fragmentariedade vai dizer que o direito penal só protege um fragmento na tutela do interesse coletivo. Ou seja, ele apenas é um princípio corolário da intervenção mínima. Por quê? Porque a fragmentariedade é destinada ao legislador somente, que quando da edição dos tipos penais, deverá editar os tipos penais somente para a proteção de um pequeno fragmento dos bens jurídicos. Não são todos os bens jurídicos que vão merecer a tutela por parte do direito penal. O direito civil vai tutelar bens jurídicos, o direito administrativo vai tutelar bens jurídicos, e cabe ao legislador, quando fizer este filtro, destinar as normas criminais apenas para aqueles bens jurídicos mais caros para a vida em sociedade. Vida, patrimônio, liberdade. Esses bens jurídicos, sim, diante de uma lesão, diante de um grave perigo de lesão, podem ocasionar a edição aqui de tipos penais para tutela de exposição a perigo de lesão ou lesão a esses bens jurídicos. E um conceito que recentemente passou a ser cobrado em provas é o princípio da fragmentariedade às avessas. Se caísse na sua prova de direito penal, candidato, o que é o princípio da fragmentariedade às avessas? Isso aqui justamente ocorre quando o direito penal acaba perdendo o interesse na tutela de determinada conduta, que antes era tutelada e, a partir desse momento, passa a não ser mais interessante por conta da evolução da liberdade. Em outras palavras, o princípio da fragmentariedade às avessas ocorre quando o Estado perde o interesse da tutela específica naquela situação. Da tutela específica, perde o interesse na tutela de determinada conduta como criminosa. Exemplo clássico, adultério. Adultério quando passa a deixar de ser crime, quando ocorre a abolitio criminis do delito de adultério, ou abolitio criminis de uma maneira geral, isso já configura o princípio da fragmentariedade às avessas, que é justamente como o próprio nome já indica. Se a fragmentariedade significa que o legislador, ao proteger bens jurídicos, deve se atentar àqueles apenas mais relevantes para a proteção por meio de normas criminais, a fragmentariedade às avessas é o contrário, é quando o Estado perde o interesse na tutela de determinada conduta, porque não mais ela é relevante a ponto de necessitar a edição de um tipo penal para a proteção daquela conduta. Fragmentariedade às avessas, casos que envolvem abolitio criminis, extinção da punibilidade por abolitio criminis. E a subsidiariedade, esses princípios são muito importantes em prova, rapaziada. E a subsidiariedade trata-se, de novo, de um corolário
da intervenção mínima e diz respeito ao fato de que o direito penal será como um soldado de reserva na proteção dos bens jurídicos. Nenhum outro ramo do direito conseguiu a proteção, aparece o direito penal aí sim para aplicar. Por que o direito penal é a última ratio? Porque ele vai lidar com a liberdade do indivíduo, teu bem mais caro depois da vida. Então, se a multa não resolveu, se a indenização não resolveu, se você tem que pagar com a liberdade, aí entra o direito penal. Fechado, rapaziada?